Fala aí, galerinha do beisebol. Então esse vídeo aqui eu tô fazendo para explicar as estatísticas mais básicas que aparecem nas transmissões televisivas de beisebol, tá? Nessa primeira tela aqui já que mostra o início do jogo, a gente vai estar vendo ali dois números, né, embaixo do nome dos times. É um número, um tracinho e outro número. Aquilo ali são as vitórias e as derrotas do time na temporada, tá? Então essa temporada desse jogo particular que eu estou mostrando, ela está bem no início, então são poucos jogos, eles não têm muitas vitórias, né? Nessa segunda tela, então, na primeira coluna ali a gente tem indicada a posição defensiva que os jogadores estão posicionados, né? Por exemplo, ali o Angel Pagan está posicionado como center fielder e essa já é a ordem de rebatida, tá? Eles vão aparecer para rebater nesta ordem. Seguido ali a segunda coluna é o nome dos jogadores. A terceira coluna ali indica a média de aproveitamento nas oportunidades que eles têm no bastão que eles estão tendo, tá? Os primeiros números ali estão indicados como ponto .300, ponto .200, que é o percentual de vezes que eles estão conseguindo rebatidas válidas, tá? Os jogadores ali mais abaixo, eles não estão com percentual porque eles foram poucas vezes ao bastão, então está indicado ali com um número e um tracinho outro número. Aqueles números ali são, respectivamente, o primeiro número é a quantidade de rebatidas e o segundo número é a quantidade de oportunidades que ele teve no bastão, tá? Nessa estatística não entra as vezes que eles foram ao bastão e chegaram em base através de walk, tá? Ou que eles chegaram em base por bolada também, né? Nessa tela que aparece em seguida, a gente está vendo aqui as estatísticas então do arremessador abridor do Los Angeles, tá? Esse jogo é no estádio do Los Angeles Dodgers, tá? No Dodger Stadium. Então o arremessador do Dodgers começa o jogo, tá? Então ali aparece o símbolo do Los Angeles, número 99 é a camisa dele, ali é o Ryuna. Então, ali logo abaixo disso, nessa temporada, ele já teve ele já abriu 2 jogos, 2 starts, tá? O recorde dele ali 1/0, significa que desses 2 jogos, em um dos jogos ele ficou com a vitória, no outro não, tá? Ele não perdeu o jogo, não foi para conta dele, algum outro pitcher que entrou no jogo depois dele acabou perdendo esse jogo. Por isso que ele tem, apesar de ter jogado 2 jogos, ele tem só uma vitória. ERA, o que é o ERA? É Earned Runs Average. Tá? Isso aí é uma estatística que diz a média de corridas que ele cede a cada 9 entradas que ele joga. Então tu pega o total de corridas que ele cedeu e divide por 9 entradas. Tá? Ele está com 0, é porque ele só jogou 2 jogos, ele ainda não cedeu pontos nesse início de temporada. Tá? Isso a gente ao longo do jogo vai ver que vai mudar rapidinho. IP ali, innings played, tá? Isso aí é a quantidade de entradas que ele jogou já. Ele jogou então 12 entradas. Então eu vou imaginar, aqui não tem como saber olhando só essa tela, que ele jogou 2 jogos, 6 entradas em cada um, tá? 12.0, por que ponto 0? Porque, por exemplo, vamos dizer que o arremessador está numa entrada e ele consegue 2 eliminações, tá? Isso contaria daí como ponto 2, certo? Que é que ele jogou, vamos dizer, 2/3 de entrada. Ele eliminou 2 jogadores, mas não eliminou o terceiro. Então ele jogou ali 12 entradas redondinho, inteiras. Hits é a quantidade de rebatidas que ele sofreu 5 rebatidas. BB é Base on Balls, tá? É a quantidade de jogadores que ele caminhou por bolas, certo? Jogadores que ele deu a primeira base errando os arremessos. E o K ali é o número de strikeouts que ele conseguiu efetuar, que foram 12 em 2 jogos. Ali, OPP é a média de rebatida que os oponentes estão tendo contra ele, tá? Então eles estão batendo ali aproximadamente 12,8%. Ali, LH é left-handed, tá? Que são os canhotos estão batendo 16%. E RH é right-handed, que ali são os destros, tá? Os destros estão batendo 11%. Ali embaixo tem uma estatística extra que está dizendo ali que em 2013 contra o São Francisco ele começou 5 jogos, teve 2 vitórias e 2 derrotas e ficou com um ERA ali de 2,48, ok? Bom, essa tela aqui é bem simples, né? Ela tá com ali, tem o número do jogador, o nome e abaixo ali escrito do nome tem o nome da posição, tá? É legal dessa tela aqui que os nomes estão posicionados exatamente onde as posições teoricamente devem ficar, tá? Tem algumas leves alterações durante o jogo, eles se posicionam um pouquinho diferente disso, mas em essência é isso. Então, para quem não sabe aonde os jogadores se posicionam, essa tela aqui já mostra.
Bom, essa tela aqui é bem simples também, tá? Tem ali São Francisco, 16 é ali o número do Angel Pagan. Ali o AVG é o Everett, a gente já viu na outra tela, tá? Nessa temporada ele tá muito bem, 421. HR ali na segunda coluna é a quantidade de home runs que ele já bateu um home run. E RBI ali, RBI eles chamam. Isso aí é a quantidade de runs batted in, é a quantidade de corridas que ele impulsionou. Quantas corridas quantos companheiros ele fez chegar para marcar o ponto no home plate com as rebatidas dele, tá? Então foi um total de 6 até agora. Ali embaixo tem uma estatística extra ali que fala, ó, que career versus Ryu. Na carreira dele contra esse arremessador, o Ryu que está arremessando, ele acertou 4 de 6. Ele acertou 4 singles, então 4 rebatidas simples. Acertou 4 rebatidas que ele chegou na primeira base. Aqui bem rapidinho só para mostrar o pose, tá? É bem parecido com a tela que eu já expliquei. A única diferença ali é que a média dele está em H/AB, que é hits por at-bats, é a quantidade de rebatidas por vezes que ele foi ao bastão, tá? Ele rebateu 5 vezes e foi ao bastão 12. É outro jeito de mostrar a mesma coisa, como eu já tinha mostrado também na tela inicial do line-up. Aqui eu vou explicar então ali o placar que aparece na parte de cima da tela, tá? Bom, o nome dos dois times ali um em cima do outro tá 6-0 para o São Francisco já, tá? Aquele é o placar. Notem assim, ó, o time da casa, o dono do estádio, fica sempre na parte de baixo, ok? Do lado ali tem aquele mini campinho desenhado. Para que serve aquilo? Aquilo indica onde tem jogadores em base, tá? Então ali vocês podem ver que tem um quadradinho amarelo pintado na ponta de cima. Quer dizer que tem um companheiro do Brandon Hicks que está em base, que está ali na segunda base, tá? Logo ali na parte de cima, à direita do campinho, tem escrito 2ND, second, tá? E tá pintada uma barrinha amarela em cima, tá? Aquilo quer dizer que é a parte alta da segunda entrada, tá? Quando for a parte baixa, a barrinha amarela vem para baixo. 0/0. Aquilo ali é que esse confronto do arremessador com o rebatedor vai começar agora, tá? Então tá 0/0 ainda, mas aquilo ali é o número de bolas seguido do número de strikes. Ali acima, de novo, ao lado direito do second ali tem pitches 57, quer dizer que o Ryu já fez 57 arremessos, e logo abaixo ali 2 outs, quer dizer que nessa entrada já teve 2 eliminados. Vou explicar agora ali a parte de baixo, então as coisas que tem de diferente, tá? As que eu já falei não vou falar de novo, mas ali tem o OBP. O que é o OBP? O OBP é On Base Percentage. A quantidade é o percentual de vezes que ele chega em base, tá? Então esse percentual ele inclui as vezes que ele rebateu e as vezes que ele chegou por walk, caminhado pelo arremessador, ou que ele levou uma bolada. Então, por exemplo, como está 1.000, quer dizer que nessa temporada ele foi ali, ó, ele tá, se vocês olharem ainda na barra cinza, 2 de 2, quer dizer que todas as vezes ele chegou no bastão. Ó, e daí a parte preta embaixo é as estatísticas desse jogo. Nesse jogo ele está 1 for 1, é 1 por 1, quer dizer que ele foi ao bastão uma vez e rebateu uma vez, e ali diz o que ele fez nessa rebatida. Ele bateu uma rebatida dupla na primeira e ele anotou uma corrida. Esse aqui eu vou mostrar, é uma substituição de arremessador, tá? Eu só quero que vocês reparem ali no 0.1 IP lá embaixo, que ele jogou 0.1 innings player, tá? O que isso quer dizer? É aquele exemplo que eu falei no outro caso, tá? Esse cara, ele entrou em um jogo, eliminou um rebatedor e foi substituído, tá? É assim que tu joga 1/3 de entrada, tá? Ele pode estar 0.1, 0 ou 0.2. Na verdade, quando ele ser 0.3 não tem, porque daí seria uma entrada completa, ok? Esse aqui rapidinho, bem simples ali. RHE. R é runs, tá? É o placar, é quanto tá o jogo, 8-4. H é hits, é rebatidas. O São Francisco rebateu 8, o Los Angeles rebateu 10. E E é de erros, errors. É um erro do São Francisco, 2 erros do Los Angeles. Essa aqui então é uma variação, tá? Que mostra a entrada, o que ele fez, tá? Ali diz 1 e daí tem um F8. Aquilo aqui, F é de fly, quer dizer que ele bateu um balão, uma bola para cima, que a posição 8 pegou. O 8 é o center field, tá? É o cara que já é o defensor externo central, tá? Na segunda entrada ele não foi ao bastão. Na terceira entrada ele fez de novo um fly pro 7, daí o 7 é o left field, tá? É o defensor externo esquerdo.
na quarta ele não rebateu, na quinta ele bateu ali 1B, quer dizer que ele rebateu uma rebatida simples, e notem que o quadrado amarelo está pintado, aquilo ali significa que ele marcou ponto depois que ele chegou em base, ele correu todas as bases. E na sexta ali tem P6, P é de pop, pop é uma batida que vai reto para cima, bem alto, dentro do infield, geralmente. E ali P6 é porque quem pegou foi quem fica na posição defensiva número 6, que é o shortstop, certo? As posições, então, os números das posições 1 é o arremessador, 2 é o receptor, 3 é o primeira base, 4 é o segunda base, 5 é o terceira base, 6 é o shortstop, 7 defensor esquerdo, 8 defensor central e 9 o defensor direito, certo? Esses números a gente precisa saber para poder entender esse tipo de marcação como aparece nesse quadro. Bom, pessoal, aqui é o final do jogo, esse quadro eu já expliquei, tá? No final do jogo, então eles mostram de novo para mostrar ali as corridas, as rebatidas e os erros, tá? O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que com esse vídeo eu consegui cobrir basicamente todas as coisas que aparecem na televisão, para tirar toda e qualquer dúvida que alguém possa ter sobre alguma estatística, alguma coisa que apareça nas transmissões. Essas são as estatísticas mais comuns de aparecer, tem algumas que não aparecem na televisão, ou pelo menos nesse jogo, então eu não expliquei, mas são mais complicadas e não são tão necessárias para entender a moral do jogo, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários e eu depois posso fazer vídeo separado explicando alguma outra estatística que porventura eu não tenha coberto nesse vídeo. Ok? Valeu, obrigado aí e até o próximo.